E aí, já pensou em criar algo do zero, só na base da paixão mesmo, e ver esse projeto explodir, para depois simplesmente sumir do mapa? Pois é, essa é a história do Top Speed, um dos canais de carro pioneiros aqui no Brasil, sabe? Hoje, a gente vai mergulhar na história de ascensão e queda deles, contada por quem viveu tudo lá de dentro. É uma jornada sobre amizade, muito improviso e, claro, as ciladas que o sucesso no YouTube pode trazer. Era esse tipo de comentário que eles recebiam. Mas olha que curioso, em vez de desanimar, essa frase acabou virando quase um resumo do que eles eram. Dois moleques que ninguém dava nada, mas que estavam prestes a virar o jogo e se tornar pioneiros no YouTube de carros aqui no Brasil. Bom, toda grande história começa com uma faísca, né? E a do Top Speed não foi diferente. A gente volta lá para 2011, quando dois amigos se reencontram e descobrem que tinham em comum algo que ia muito além da amizade. Então a gente está em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, bem longe do eixo Rio-São Paulo. E esses dois amigos se reencontram. E o que eles percebem? Que os dois tinham a mesma paixão, quase uma obsessão por duas coisas, carro e câmera. Cara, era a receita perfeita para o que vinha pela frente. E a receita parecia simples, né? Se a gente olhar hoje, parece óbvio. Uma paixão enorme por carros, umas câmeras na mão e o YouTube. Mas a gente tem que lembrar que naquela época o YouTube era praticamente mato alto para conteúdo de carro no Brasil. Quase ninguém fazia isso. Então, eles não só tinham os ingredientes, mas estavam no lugar certo, na hora certa. A inspiração, claro, veio do gigante, Top Gear, né? E aí eles botaram a mão na massa. Um dos fundadores foi para edição de vídeo sem nunca ter feito um curso, sem saber nada. Era bem a cara do YouTube daquela época, sabe? Abria o programa e ia aprendendo na raça, na base do vamos ver no que dá, movido só pela vontade de fazer acontecer. Só que ter a ideia e a paixão é só o começo, né? É a parte fácil. A correria de verdade, o desafio mesmo, começou com aquela pergunta que tira o sono de todo mundo que começa um canal. Beleza? Primeiro vídeo no ar, um review de um Honda City. E agora? Como é que faz alguém assistir isso se o canal tem tipo 0 inscritos? É o dilema clássico, né? O problema número 1 de todo criador. A solução que eles encontraram foi simplesmente genial, e muito da época. Pensa só, antes de Facebook, antes de Instagram, o que reinava no Brasil? Orkut? Então o que eles fizeram? Entraram em todas as comunidades de carro que existiam e espalharam um link. Foram direto onde o público dele estava. E cara, da noite pro dia, conseguiram as primeiras 500 views. Isso foi o que deu o gás inicial. Mas aí veio o segundo problema. Esse gás inicial foi ótimo, mas durou pouco. Filmaram um carro de um, do outro, e acabou. E agora? Um canal de avaliação de carro, sem carro. Era para ser o fim da linha, né? Bom, não para eles. A solução foi uma coisa meio cinema de guerrilha, sabe? Uma audácia pura. Eles simplesmente começaram a ir nas concessionárias fingindo que iam comprar um carro. Levavam uma câmera pequena, escondida, e gravavam tudo no test drive. Depois, editavam e soltavam como um review. Era um risco gigantesco, mas na cabeça deles era o único jeito de manter o canal vivo. E em toda a história assim de quem começa do nada, tem um ponto de virada. Aquele momento que muda tudo. Para o Top Speed, esse momento aconteceu, ironicamente, dentro de uma concessionária da BMW, durante uma dessas gravações secretas. Eles estavam lá gravando na moita durante um test drive, quando um vendedor, um cara chamado Heasley, viu a câmera. Pronto, era a hora da verdade. Deu ruim, né? Foram pegos. Só que, em vez de tomar uma bronca de ser expulso da loja, aconteceu uma coisa inacreditável. O vendedor olhou para eles e, em vez de brigar, começou a ajudar. Começou a mostrar as funções do carro para a câmera, a explicar o sistema Start-Stop. Basicamente, ele validou o que eles estavam fazendo. Deu legitimidade para o trabalho dos caras. E aquele momento ali, aquele sim do vendedor da BMW, foi a chave que virou o jogo. Porque com o vídeo oficial da BMW no canal, a coisa mudou de patamar. Daí a Ford ligou, depois a Volkswagen, todas as gigantes começaram a procurar os moleques. Foi um efeito dominó. Aquele risco que eles correram virou a maior porta de entrada que poderiam imaginar. Beleza, o canal decolou. Mas com sucesso começam a chegar outras coisas, né? Gente nova, mais pressão, mais dinheiro. E tudo isso começou a mexer com a essência, com o DNA do canal. Lá para 2015, a coisa ficou séria. Um contato novo botou eles na lista oficial das montadoras. Agora, o acesso a carros de imprensa, a eventos de lançamento, era tudo garantido. Acabou aquela fase de gravar escondido. O jogo era outro. E aí, em 2016, entrou uma empresa para gerenciar o canal. E foi aí que o conflito começou a ficar claro. De um lado, a alma do canal, aquela coisa de fazer por prazer.
Do outro, as demandas de um negócio. Meta, monetização, pressão. A diversão, aos poucos, foi virando uma obrigação. Até que veio o estalo, o ponto de ruptura. Pela primeira vez, um dos fundadores teve que gravar um vídeo elogiando um carro que ele achava ruim, tudo por causa de um contrato, de dinheiro. A frase que ele usou para descrever o sentimento resume tudo. Que nojo fazer isso. A paixão estava dando lugar ao nojo. Ali, ele sentiu que era o começo do fim. E a ironia da situação é pesada, né? O cara que criou o canal justamente com essa pegada autêntica, meio rebelde, agora era visto pela nova gestão como o problema. Aquele espírito que fez o Top Speed ser o que era, agora era um obstáculo para o negócio que ele tinha virado. É uma loucura. Bom, com esse clima não tinha outro jeito. As brigas sobre grana, sobre o que fazer com o canal, tudo isso levou a um ponto sem volta. A separação era inevitável. E a negociação para a saída foi surreal. A primeira proposta da empresa foi que o fundador pagasse para sair do próprio canal que ele criou. Dá para acreditar. Mas ele bateu o pé, negociou e não só conseguiu sair recebendo uma grana, como ainda ficou com o canal secundário que eles tinham, o Backstage. E o fim do Top Speed original foi triste e abrupto. Depois que o fundador saiu lá por 2018, o canal foi vendido. E o novo dono fez uma coisa drástica. Apagou tudo. Anos de vídeos, de história, a construção de uma comunidade inteira, tudo deletado. Simplesmente desapareceu do YouTube. Mas apesar do canal original ter sido apagado, a história não acabou ali. A alma do Top Speed continua viva no canal Backstage, com um dos fundadores originais. E o mais importante, essa trajetória toda virou um baita estudo de caso, cheio de lições para qualquer pessoa que sonhe transformar uma paixão num negócio. No final das contas, a história do Top Speed deixa uma pergunta no ar. Uma pergunta que todo criador, todo empreendedor se faz em algum momento. Até onde dá para profissionalizar um projeto que nasceu da paixão sem perder a alma no caminho? Onde é que a gente traça essa linha entre crescer o negócio e se manter autêntico? Fica aí a reflexão.